Desejado de todas as nações, capítulo 47. Um pai havia trazido seu filho para que fosse liberto de um espírito mudo que o atormentava. Jesus anteriormente tinha dado autoridade aos seus discípulos para expulsar espíritos impuros. Agora, o demônio apenas zombava deles. E os discípulos não conseguiam encontrar razão para aquela derrota. Naquela multidão havia escribas que tentavam provar que eles e o mestre eram enganadores. E a multidão foi contagiada por um sentimento de menosprezo e desdém. O Salvador, então, descendo da montanha, foi até o cenário do conflito e perguntou: "O que vocês estão discutindo?" As vozes agora se calaram. Então o pai, prostrando-se aos pés de Jesus, contou-lhe toda a sua história. Vendo a descrença em cada coração, Jesus exclamou: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los?" E ele disse: "Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Quantas vezes uma pessoa oprimida pelo pecado tem ecoado essa oração? E a resposta, como foi para aquele homem, é a seguinte: tudo é possível àquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível. Muitos acham que lhes falta fé, por isso permanecem distantes de Cristo. Que essas pessoas não olhem para si mesmas, mas para Cristo. A fé vem pela palavra de Deus. Os servos de Cristo não devem passar a vida a sós com Jesus no alto da montanha. Lá embaixo, na planície, pessoas a quem Satanás tem escravizado estão esperando pela palavra de fé que vai libertá-los. Muitas vezes, os servos de Cristo querem ficar numa situação confortável, numa situação agradável, entre pessoas tementes a Deus, mas existe trabalho a ser feito na planície, pessoas que precisam ser libertadas. A descrença deles e o descaso com que consideravam a obra sagrada é que causaram o fracasso dos discípulos. E os discípulos ficaram enciumados por causa dos 3 discípulos escolhidos para ir com Jesus para a montanha. E eles ficaram remoendo aquele ciúme, aquele desânimo e mágoas pessoais. E nesse estado de escuridão foi que tentaram enfrentar o conflito com Satanás. Não é possível. Não é possível. Quando estamos na escuridão, é impossível vencer o conflito com Satanás. A fé deles precisava estar fortalecida pela oração fervorosa, pelo jejum e por um coração humilde. Eles não tinham nada disso. Eles estavam com um coração arrogante, eles não passaram a noite em oração, eles ficaram remoendo o ciúme. Eles precisavam esvaziar-se do seu eu, encher-se do Espírito e do poder de Deus. O conselho de Deus para mim e para você é o seguinte: apeguem-se à palavra de Deus e a todos os meios eficazes que Ele tem indicado.